dia com Jesus. Deus continue abençoando a todos e todos vocês serão bem-vindos para irmos aos céus, não é? Para estarmos na ceia das bodas do Cordeiro, enquanto este mundo estará passando pela grande tribulação. A Escritura é São João, capítulo 14. Vamos continuar meditando na mensagem Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Porém, eu vou tomar 2 parágrafos da mensagem Perguntas e Respostas para dar digamos assim, uma segurança, maior para aquilo que nós falamos aqui na quinta-feira passada sobre o batismo com o Espírito Santo. Então vamos ler São João 14, começando com o primeiro verso. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Grande Deus, em cuja presença nós estamos, nós agradecemos por mais este grande privilégio que o Senhor está nos concedendo, em poder virmos e estarmos reunidos em Tua casa, para mais uma vez ouvirmos a Sua santa e bendita palavra, visto que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então pedimos ao Senhor, fale conosco, Pai. Que não haja nada que venha impedir de sermos ajudados e abençoados por Ti nesta manhã. Mais uma vez colocamos nossos irmãos nas mãos do Senhor, pois somos membros de um mesmo corpo. Que haja saúde, a saúde física e principalmente a saúde espiritual em cada um dos Teus filhos. Pois o pedimos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Podeis assentar-vos. Eu perguntei para o diácono se eu podia vir aqui para o púlpito de boné, né? Mas ele não permitiu, não. Eu entrei aqui para dentro e fiquei pensando naquela sementinha ali na porta. E entrei com o boné na cabeça. Aí larguei o boné ali e fui varrer a sementinha. Aí quando eu voltei de lá, minha orelha estava gelada. Aí eu botei o boné de novo. Aí ele perguntou, o senhor está com frio? Eu falei, rapaz, com frio na orelha, viu? Será que eu posso ir para o púlpito com o boné? Mas, na quinta-feira passada, falando sobre o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, como termos a
as evidências, não é? Então eu me lembrei que o profeta disse aqui na mensagem Perguntas e Respostas, número 3. Vamos tomar apenas 2 parágrafos ou 3 parágrafos, que é o 59 e o 60. Eu acho que eu tenho mais um aqui na frente. É o 62. Mas seria tão bom se a gente meditasse um pouco mais sobre este assunto. Eu sei que todos nós temos esta mesma pergunta que teve esta pessoa que fez a pergunta ao profeta. Eu tenho essa pergunta e sei que todos nós temos a mesma pergunta. Agora, vamos adiantar isto. Que o profeta disse, não há um sinal em particular, uma evidência em particular para você saber se foi batizado com o Espírito Santo ou não. Mas ele disse, dê uma olhada, veja o que você era antes e veja o que você é agora. E uma das evidências é que você crê na mensagem da hora, a mensagem que o Espírito Santo tem trazido. Se você tem o Espírito Santo, então você crerá naquela mensagem. Tal como Lutero, Wesley e os demais. Então aqui perguntas e resposta número 3, parágrafo 59. 58. Agora, neste falar em línguas e demais, eu gostaria que cada um de vocês falasse em línguas. Profeta dizendo isto para nós, eu gostaria que cada um de vocês falassem em línguas. Certamente gostaria. E muitas vezes, bons cristãos, reticência, bons cristãos, que têm o Espírito Santo, que vive uma vida vivida, mas tem essa pergunta, essa interrogação. Então seria tão bom se todos falassem línguas. E vê você, se eu lhes disser que foi no programa, encontrei alguém, não no programa, desculpe-me, na entrevista nesta manhã, encontrei alguém. E eu botei na cabeça que esse alguém era uma irmã. Mas ele não fala se era uma mulher ou se era um homem, né? Inclusive, mais na frente ele fala sobre as pessoas, joga para o plural, né? Na entrevista nesta manhã, uma pessoa, eu creio que elas ainda estão aqui no edifício. Veja bem, uma pessoa, creio que elas ainda estão aqui no edifício. A respeito de falar em línguas, tem reticências aqui. A pessoa é uma pessoa genuína, uma pessoa verdadeira e vive corretamente. E ela me ouviu dizer que a evidência do Espírito Santo não era falar em línguas. Reticência. E não é. Ela ouviu o profeta dizer que a evidência do batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. Não era falar em línguas, ela ouviu ele dizer. E ele coloca reticência e afirma dizendo, e não é. Mas eu aconselhei aquela pessoa a pedir a Deus para deixá-la falar em línguas ou profetizar, porque é a
natureza. Então ele aconselhou aquela pessoa para orar e pedir a Deus que lhe permitisse falar em línguas, por causa da natureza daquela pessoa. A primeira coisa, eu fui aquela pessoa e descobri a sua terra natal. Veja bem, isso aqui pelo discernimento do Espírito. Eu fui aquela pessoa e descobri a sua terra natal, e soube que signo ela nasceu, e pude dizer que foi o seu nascimento, ou pude dizer o que foi o seu nascimento. De que maneira isso foi colocado em sua natureza natural e estabelecido em certa linha. Então, quando elas nascem de novo, elas estão aqui em outra natureza. O novo nascimento muda, não é? Muda a natureza da pessoa. Por isso a pessoa é uma nova criatura, não é? É uma nova criatura. Então, ele está dizendo, quando elas nascem de novo, elas estão aqui em outra natureza. Então, quando você descobre esta natureza, que está no lado de dentro, no inconsciente, dentro da consciência, a consciência de fora te move para um lado. Este é o seu nascimento natural. E então eles criam algo e isto os coloca em quê? Ele pergunta. Eles criam algo e isso os coloca em quê? Sob os pés. E os coloca em uma condição de separação. Elas não sabem o que fazer. Elas dirão, o Senhor quer que eu faça isto. Bom, vamos ler o 61, depois leremos o 62. O lado de dentro. Eu só sei que é. Aí ele repete, reticência, de acordo com a Escritura. E eles começarão a fazer isto, e a primeira coisa que você sabe, Satanás, deste lado de fora, lhes mostrará todos os tipos de defeito nisto. E então eles dizem, bem, eu penso que Vem. Elas deram ouvidos a Satanás, vê? Você tem que tomar aquele algo de dentro, aquilo que está dentro de você que é escriturístico. E não deixe Satanás te colocar lá e te martelar assim, mas não dê ouvido a ele. Mas aquela pessoa, esse é o 62, mas aquela pessoa, eu lhes disse, eles disseram, bem, agora se eu simplesmente pudesse ter certeza que tenho o Espírito Santo, vem? Uma excelente pessoa, uma pessoa verdadeira e real, que tem o Espírito Santo. Mas seria bom para ela dizer, Pai, simplesmente dê-me isto como algo para eu me firmar. Amém. Dê-me isto para sanar as minhas dúvidas, minhas interrogações, não é? Porque eu não sou aquilo que deveria ser, não é? Nem tampouco aquilo que quero ser, mas sei que não sou o que antes era. Então a pessoa certamente ela queria estar, digamos assim, queria ser uma pessoa perfeita. Para então acabar as interrogações. Mas vendo os altos e baixos, então, mas será que eu tenho? Será que eu não tenho?
Na mensagem Nomes Blasfemos, o profeta fala daquela mulher que teve o sonho. Ela tinha uma pergunta: será que eu tenho o Espírito Santo ou não tenho? E o profeta diz que ela andando para lá, para cá, na sala, e aí sentou no sofá e deitou e passou por uma madorna e Deus deu a ela um sonho, né? O sonho daquela pedra caixa lá em cima do morro. Estão lembrados disso? Leia isso na mensagem Nomes Blasfemos. Então aquela mulher tinha uma pergunta: será que tem o Espírito Santo? Será que não tem? Aí eu pergunto para você: você não tem essa pergunta também? Você não gostaria de uma evidência maior? Claro que temos. O profeta mostra que a mensagem da justificação pela fé foi uma obra do Espírito Santo, não é? E a santificação, uma obra do Espírito Santo. A restauração dos dons espirituais, uma obra do Espírito Santo. Porém, não é a totalidade do Espírito Santo. O profeta diz que Deus foi inclinando o seu recipiente um pouquinho mais, como despejar uma água numa vasilha, não é? Inclinando aquela vasilha, despejando a água na outra. Então, lá no Martinho Lutero, ele deu um pouquinho, com o Wesley deu um pouquinho a mais, com os pentecostais um pouco a mais, e agora ele está dando mais ainda, mas ainda não temos a plenitude. Esta é a verdade. Por isso, você tem que lutar contra você mesmo. Por isso, o seu pior inimigo é você mesmo, é o seu ego, é os seus pensamentos, sua maneira de pensar, sua maneira de agir. Agora, então, vamos um pouquinho mais na mensagem Mostra-nos o Pai, o que nos basta, ainda pensando em Deus, em sua palavra. Vimos Deus em seu universo e agora Ele está mostrando para nós Deus em sua palavra. Aqui na mensagem, o que é necessário, parágrafo 13, o profeta nos mostra que todas as bênçãos redentoras para nós, seres humanos, foram pagas para nós no Calvário, quando Jesus morreu. Assimilemos isto. Todas as bênçãos redentoras foram pagas, foram dadas para nós, quando Jesus morreu por nós no Calvário. Cremos que a obra e o plano completo de Deus, cada obra redentora ficou concluída no Calvário. Que todas as promessas de Deus seriam possíveis a cada ser humano que as aceitasse. Quando Jesus morreu no Calvário para limpar a raça humana diante de Deus. Então ele continua dizendo: eu creio que cada homem no mundo foi salvo quando Jesus morreu no Calvário. Cada pessoa enferma no mundo foi curada quando Jesus morreu no Calvário. Mas agora, é uma obra consumada. Agora a coisa a fazer é: podemos fazer com que as pessoas vejam e aceitem isso? Portanto, a cura divina não está colocada sobre algo mágico, que alguém possui em suas mãos, ou algum azeite santo, ou na água que eles aspargem sobre as pessoas. O profeta diz: eu não creio nestas coisas. Eu creio que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para tudo que necessitamos. Vem? Eu creio que é algo que já foi pago. Isso é, já foi feito por nós. Agora, o caminho inicial e original para receber qualquer bênção redentora é através de ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém.
Então, amados, o profeta diz que a batalha terminou para o cristão lá no Calvário, quando Jesus morreu por nós. Essa batalha terminou ali, você não precisa detonar mais nenhuma bala. O que você precisa fazer é olhar, crer e viver. Agora, o profeta fala de esta igreja que dizem que tinha tanto poder do Espírito Santo que o azeite podia fluir nas palmas de suas mãos. O azeite podia fluir na testa. É um absurdo. Mas o profeta diz: eu não creio nestas coisas. Eu creio que o sangue de Jesus Cristo é o suficiente. Amém. Agora, se o caminho inicial e original para receber qualquer bênção redentora é através de ouvir a palavra de Deus, ora, Deus tem sido gracioso para conosco. Então pedimos a Ele que Ele ajude a nossa fé. E na mensagem Mostra-nos o Pai 44, o profeta diz: quando você coloca em seu coração que Deus te curou, irmã, você garotinho, você irmão, qualquer um de vocês, coloque-o em seu coração e creia. Amém. Quando você coloca em seu coração que Deus te curou, você irmão, você garotinho, você irmã, qualquer um de vocês, coloque-o em seu coração e creia. Tome Deus em sua palavra e comece a testificar sobre isto. Dê bastante água, fertilize-o e veja o que acontece. A palavra de Deus produzirá exatamente o que diz. A falha não está em Deus. A falha não está na palavra. A falha está em mim, a falha está em você, a falha está em nós, seres humanos. Diz, fazendo uma comparação, que uma pessoa leu a Escritura onde Jesus disse: diga aquele monte, ergue-te, lança-te no mar. E não duvidar no seu coração, então aquilo vai acontecer. Se a pessoa leu essa Escritura e olhou lá para o monte que era em frente da sua casa, fechou a porta e foi deitar. Outro dia de manhã ele levantou e foi abrindo a porta bem devagarinho assim. Não abriu de uma vez não, foi bem devagarinho. Para ver se o monte estava lá ou não. Aí o monte estava do mesmo jeito. O senhor já sabia que não ia sair mesmo. Já sabia que não ia acontecer. Já sabia que não ia ser curado. Já sabia que Deus não ia responder a minha oração. Se não é, ou se não fosse a palavra de Deus inspirada, o profeta diz: eu não estaria aqui. Eu não creria nisso. Mas eu sei que é a verdade. E os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Amém. Eu, o Senhor, a plantei. Vou regá-la dia e noite, e ninguém arrancará da minha mão. Aí está você, Deus em sua palavra. Amém. Deus fala qualquer coisa, e Ele fala sério. Deus disse isto, então haverá muitas coisas e tais coisas, e houve. Deus disse: haja luz, e a luz surgiu de algum lugar do Criador. Deus disse: haja isso, e houve isso. Que seja assim, e assim foi. O que Deus disse são sementes. Deus está em sua palavra. Ele pergunta: você crê nisto? Que Deus ajude a nossa fé.
Estamos caminhando para uma hora que esta igreja receberá o poder da palavra falada e ela será um exército invencível. Irmão Brana diz, quando esta igreja for formada e tecida de tal maneira que ela se tornará um exército invencível. Muito bem, então até aqui nós meditamos na escola passada. Agora vamos no parágrafo 45. Deus falando sua palavra. Ele disse, fiquem na cidade de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Nós lemos isso no livro de Atos, não é? No capítulo 1. Fique na cidade de Jerusalém. Não se ausentai, mas ficai ali, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Vou lhes enviar a promessa do Pai. Sim, esta foi a palavra de Deus. Cristo foi a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, Cristo era a palavra de Deus manifestada em carne. Deus feito carne, porque Deus é espírito. Deus não pode ser visto, Deus não pode sangrar, Deus não morre, ele é eterno. Então, ele veio através do ventre da Virgem Maria, onde ele gerou aquele corpo e habitou naquele corpo. Então, São João, capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio era o verbo quer dizer palavra, né? E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, quem era Jesus? A palavra de Deus feito carne. Ele era o Emanuel, Deus conosco. Agora você diz, bem, Deus disse os mandamentos e Deus disse isto. Tudo o que Cristo disse era a palavra de Deus. Pai no Filho, falando através dele. Fiquem na cidade de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Deus em sua palavra se manifesta. Ele disse a um homem, vai lavar-te no poço de Siloé, o enviado. E o homem lavou-se no poço e obedeceu a palavra, voltou limpo. Deus em sua palavra, você crê nisto? Deus está em seu universo, Deus está em sua palavra e Deus confirmará a sua palavra. Amém. Jesus falou assim que tudo é possível àquele que crer. Tudo é possível àquele que crer. Agora, esse moço que Jesus mandou ir lavar no tanque de Siloé, ele era um cego de nascença. Ele nasceu cego. E a Bíblia diz que Jesus cuspiu na terra, fez um lodozinho, passou nos seus olhos e disse para ele, vá no tanque de Siloé e lave. E ele foi, lavou e voltou vendo. E aquilo causou um grande tumulto entre a multidão. Porque os fariseus levaram aquele cego para Jesus e perguntou para Jesus, quem pecou para que esse nascesse cego? Seus pais ou ele mesmo? Eles queriam pegar Jesus de qualquer maneira, né? Aí Jesus fez isso, cuspiu lá na terra e fez aquele barrinho. Certo? Mandou ele fechar o olho, né? Fecha o olho. Agora vai lá no tanque de Siloé e lava. Ele foi, lavou e voltou vendo. Amém. O poder não estava na água. O poder estava na palavra. Agora, a fé
o levou a obedecer. E ele obedeceu a palavra, e a palavra fez efeito na sua vida. Lá em cima, no dia de Pentecostes, quando todos estavam reunidos em um só lugar, com medo, covardes, assentados atrás das paredes, emparedados em uma pequena sala, mas tinham um mandamento para não saírem de Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto. Lá estavam 120 reunidos no cenáculo. Trancaram as portas e fecharam as janelas, se é que havia alguma. E de repente ouviu-se um som do céu, como um vento, como um pequeno vento forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Foram para as ruas. Eles não se preocupavam com seu prestígio humano. Havia todos os aristocratas de todos os países reunidos lá no dia de Pentecostes. Eles foram para as ruas cambaleando, balançando os braços e agindo como um bando de maníacos. Diga que isto está errado e você nega a Bíblia. A Bíblia disse que eles estavam embriagados. Embriagados com o poder de Deus. Embriagados com o Espírito Santo. Amém. Oh, que coisa! Agora ouça, o profeta disse, e ouça as mulheres, você que pensa que porque você colocou seu nome na igreja, está tudo certo? A Virgem Maria estava com eles, agindo como uma mulher bêbada. E se Deus não permitiu que a mãe de Deus entrasse no céu sem receber o Espírito Santo, como você vai fazer algo menos do que isso? Isso está certo? Você pagará o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Deveria ser você pegará o caminho, né? Com os poucos desprezados do Senhor. Eles disseram, ora, estes homens estão cheios de vinho novo. Lá as mulheres e todas elas, você já viu um homem bêbado? Está tudo bem com ele, cambaleando contra as coisas. Está tudo bem. Está vendo? Bêbado, diz, não nos embriaguemos com bebida forte, que morde como uma víbora, pica como uma serpente, mas nos embriaguemos com o Espírito, bêbados, embriagados com o Espírito de Deus, bêbados com o Espírito Santo. Então embriaguem-se com o amor de Deus até que você possa esquecer tudo sobre o passado e saiba apenas o que Deus está fazendo agora. Viva por hoje, Deus em sua palavra. Sim, Senhor. Eu estava dizendo quando fomos levar a irmã Silvani, né, lá na casa dela, dizendo para o irmão Anderson, que se nós tivéssemos sendo perseguidos por alguém, ao ponto de termos que ir congregar lá no cemitério, nas catacumbas, em algum lugar, uma pressão em cima de nós oraríamos mais, nós buscaríamos mais a Deus, com certeza. Mas nós estamos muito folgados, desprendidos.
acomodados, não é isso? Dando mais chance para a carne do que para o espírito. O índio disse que o cão vencedor era aquele que era mais alimentado. Qual dos dois vence a batalha, índio? Aquele a quem mais se alimenta. Meu Deus. Eu não estou colocando vocês no canto da parede, não. Eu estou no canto da parede com vocês. Mas a hora em que nós estamos vivendo, o mundo em sua agitação, o mundo inteiro, nós vemos a coisa se aproximando cada vez mais. Aqui no nosso país, eu não estou profetizando e nem desejando mal, não. Mas nós não vamos ter um fim de ano muito bom. Todas as coisas indicam que a coisa vai daí para pior, porque a coisa começa lá em cima, lá nos cabeças, lá no chefe. Agora, tudo isso está falando de quê? Está falando que nós chegamos no fim. Aquela guerra lá entre a Ucrânia e a Rússia, não é? Aquilo pode ser o estupim da Terceira Guerra Mundial. E temos sido avisados por Deus, através de seu profeta, que quando a primeira bomba atômica sair do hangar, Jesus vem e arrebatará a sua igreja. Nós não estaremos aqui no período da grande tribulação. Então, que hora nós estamos vivendo? É de causar desespero, sem sombra de dúvida. Observe, quando todos estavam rompendo assim e agindo dessa maneira, todos eles ficaram rindo, fazendo galhofa deles. Os críticos nunca morreram lá atrás. Eles podem ter morrido, mas o espírito continua vivo. Não quer dizer, os críticos não terminou lá com a morte daqueles, não, né? Ainda existem críticos. E observe isso. Então Pedro, um velhinho que não conhecia o ABC, ele não podia assinar o seu próprio nome. A Bíblia diz que ele era um homem ignorante e sem instrução. Ficou de pé em uma caixa de sabão, ou em um toco, ou algo assim, e disse: vocês, homens da Judéia, e vocês que habitam em Jerusalém, que isto vos seja notório, e ouçam minhas palavras, pois estes não estão embriagados como vocês supõem, visto que é a terceira hora do dia. Mas é isto, de volta à palavra. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O irmão Pedro disse, é isso. E se não for assim, vou manter isso até que de algum modo chegue. Sim, Senhor, pois acredito que é disso que se falou, Deus em sua palavra falando ao povo. Deus disse que faria isso, Deus fará isso. Você tome a palavra de Deus e veja. Amém. Então, para confirmar a palavra, ele envia seus profetas, ele envia seus sinais, ele envia suas maravilhas. E mesmo em tudo isso, quando Deus se move para uma plateia e revela os segredos do coração de um homem, diz a ele o que fazer, depois que a palavra diz primeiro, que é o fundamento,
Então, o profeta vem e revela os segredos do seu coração e diz a ele o que fazer. Então, você quer me dizer que ficaria com medo? Estou dizendo agora que Deus confirmou 2 vezes, certo? Deus em seu universo e Deus em sua palavra. Amém. Agora, rapidamente, tomemos Deus em seu Filho. É o terceiro ponto, não é? Primeiro, Deus em seu universo. Segundo, Deus em sua palavra. E agora, Deus em seu Filho. Você crê que Deus estava em Cristo? Eu creio com todo o meu coração. E eu também, irmão Brana. E nós também, não é? Está tão simples de ver isso, meu Deus do céu. Como que esse povo religioso dessas igrejas estão brincando com Deus. Estão brincando com a Bíblia. Eles estão brincando de fazer de conta. Eles sabem que Deus é Espírito. Eles sabem que Jesus nasceu da Virgem Maria. E eles leem nas suas Bíblias que ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Eles sabem que Jesus Cristo é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Agora, essa escritura de São João 14, veja bem. Se vós conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, e desde agora o tendes visto. Meu Deus. Aí nós nos alegramos, não é? Aí nós podemos saltar de alegria, de gozo, pelo que Deus tem feito por nós, aberto o nosso entendimento. Em meio a tão grande confusão neste mundo, milhões e milhões de pessoas. Então vamos levar isso a sério, amados. Vamos reconhecer o que Deus tem feito por nós e colocá-lo em primeiro lugar no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos afazeres. Não vamos dar lugar para essa carne, não, né? Então, para confirmar sua palavra, ele envia seus profetas, ele envia seus sinais, ele envia suas maravilhas. E mesmo em tudo isso, quando Deus se move para uma plateia e revela os segredos do coração de um homem, diz o que ele, o que fazer, depois que a palavra diz primeiro, que é o fundamento. Então o profeta vem e revela os segredos do seu coração e diz a ele o que fazer. Então você quer me dizer que ficaria com medo? Meu Deus. Agora, tomemos Deus em seu Filho. Você crê que Deus está em seu Filho? Eu creio com todo o meu coração. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5,19. Ele era o Emanuel. Em outras palavras, ele era a imagem expressa de Jeová aqui na terra. Como Jeová é Deus, como Jeová revelou-se em carne, vivendo aqui na terra, o unigênito do Pai, do seu seio. E note, Deus se tornando carne, para que ele pudesse sofrer a penalidade do pecado, pois ele foi aquele que proferiu o pecado. Ele ordenou, ele deu uma lei. Olha, se não houvesse a lei, o mandamento, a ordem, então não haveria pecado. Adão e Eva, vocês podem ficar aí, toma conta aí, fazer o que vocês quiserem. Pronto. Pode comer de todos os frutos. Mas ele diz,
olha, daquele fruto não come, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Então o profeta está dizendo que ele se tornou carne para que ele pudesse sofrer a penalidade do pecado, porque ele foi aquele que proferiu o pecado. Ele era aquele que pronunciou esta pena sobre o pecado. E ele não podia ter outra pessoa além de si mesmo. Não seria correto eu dizer: minha esposa tomará o seu lugar, o meu filho, o meu irmão ou qualquer outra pessoa. Se eu sou justo e soberano, eu tomarei o seu lugar. Amém. Foi isso que Deus fez. Ele mesmo veio. Tornou-se o nosso parente para ser o nosso redentor, preenchendo todos os requisitos de sua palavra. Essa palavra, ela está em perfeita harmonia desde Gênesis até o Apocalipse. Deus é Deus. Amém. E Deus teve que descer em seu Filho, Cristo Jesus, para sofrer, correto? E o sangue de Deus jorrou de seu corpo. Sim, Senhor. Deus estava em seu Filho. Ele comia como um homem, correto? Ele falava como um homem. Isso mesmo, quando falava com as pessoas. Mas digo-lhe, quando algumas pessoas vieram para levá-lo uma vez, alguns soldados, eles voltaram e disseram: nunca um homem falou como este. Eles viam que ali tinha algo diferente. Nunca um homem falou como este. Ele era um homem, mas ele era Deus falando através dele. Quando ele estava de pé, como eu disse outro dia, ao lado da sepultura de Lázaro, com lágrimas escorrendo em sua face, ele era um homem. Mas quando ele disse: Lázaro, sai para fora, e o homem morto há 4 dias voltou à vida, isso era Deus falando pelo seu Filho. Sim, Senhor. Ele era um homem Deus. Ele era um homem Deus. Eu acredito que ele era o infinito Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, correto? Tudo que a Bíblia diz que ele era, eu creio que ele era. Quando ele estava na terra, ele se parecia com Deus. Ele falou como Deus, ele pregou como Deus, ele ressuscitou como Deus, ele ascendeu como Deus, Deus estava nele. Deus manifesto aqui em um corpo de carne na terra, em forma de seu Filho, Cristo Jesus. Amém. Isso é bom para dar para um trinitariano, não é isso? Para evangelizá-lo. Veja isso aqui, compare isso com a Bíblia. Se você não tiver cego espiritualmente, você vai ver. E se você não vê, então você está cego, rapaz. Se cuida. Meu Deus, o profeta disse: se eu pudesse com a minha voz, né? Lembra disso? Falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Se eu pudesse com a minha voz, né? Colocar isso no vosso coração, a necessidade, a importância de receber o batismo com o Espírito Santo, seria a coisa mais maravilhosa que você teria na sua vida. Então, leva isso por um trinitariano e diga: olha, rapaz, veja aqui, ó, Deus estava em Cristo. Deus estava em seu Filho. Amém. Deus estava em seu Filho, ele sempre esteve. Deus tratou como no princípio, quando ele estava com os israelitas atravessando o deserto, havia uma rocha por ali, seguindo-os, uma rocha espiritual.
E Deus disse a Moisés: fira a rocha, e ela trará água. O que foi aquilo? Ele a feriu com a vara que estava na mão. Aquela vara não era a vara de Moisés. Aquela era a vara de Deus, o julgamento. E ele feriu a rocha, e a rocha produziu água. E quando uma vez eles quiseram de beber, eles foram para a rocha. Quando eles quiseram algo para comer, eles desceram e um monte de abelhas que tinham uma colmeia lá, na rocha havia uma ferida. Deus ficou na fenda. As abelhas tinham seu enxame na fenda. Tudo que eles precisavam, eles iam à rocha. Amém. Por isso Jesus Cristo é a rocha das eras. Aleluia. Tudo que nós precisamos, vamos recorrer a Ele. Ele já pagou o preço lá na cruz do Calvário. Ele conquistou tudo, está nos oferecendo de graça. Vamos fazer a nossa parte. Aleluia. Vamos reconhecer que somos nada, porém ao mesmo tempo somos o povo de Deus. E o povo de Deus nunca é vencido. O povo de Deus é sempre vencedor. Muito bem, então, tudo o que eles precisavam, eles iam à rocha. E a Bíblia ensina claramente que Cristo era aquela rocha que estava no deserto. E se você está com sede hoje à noite, vá para a rocha. Se você quer mel, quer doçura para a sua vida, vá para a rocha. Se você quer vida, vá para a rocha. Se você quer crer que Deus estava em seu filho, vá para a rocha. Ele estava na rocha. Fale com a rocha e ela trará suas águas. Aí está você, Deus em seu filho. E um dia havia algumas pessoas lá embaixo confiando na palavra de Deus na Babilônia. Ele vai falar sobre os hebreus. Vamos ver isso apenas por alguns momentos. E eu posso ver uma grande coisa acontecendo. Houve uma questão, qualquer pessoa que fosse até lá e começasse a adorar outro Deus, ou não se curvasse ao que o governo dizia, teria que ser jogado em uma fornalha ardente. Havia 3 rapazes lá, 4 deles, 3 deles principalmente, Sadraque, Mesaque, Abednego. Eles decidiram que não iriam se curvar a nenhuma imagem. Eles iam servir ao Deus verdadeiro e eles creram em sua palavra, correto? E observem, eles descobriram que aqueles rapazes não se curvariam ou não se curvavam. Então eles aqueceram a fornalha de acordo com os mandamentos do rei, 7 vezes mais quente do que nunca. E disseram: vamos queimar esta religião deles. Você não pode queimar o Espírito Santo de um homem. Amém. Ora, é o próprio fogo. O Espírito Santo é um próprio fogo, um fogo abrasador. Amém. Ele é mais fogo do que o fogo, não é? Então, você não pode queimá-lo. Eles pegaram o irmão João, o revelador do Apocalipse, né? O ferveram em um tacho de azeite por 24 horas. Já parou para pensar nisso? Você crê que isto é a verdade? Ferver um homem, um ser humano vivo. Se fosse água ainda era mais fácil, né? Mais maneiro um pouco, não? Mas azeite. 24 horas.
Meu Deus. E eles pensaram que ele era um bruxo. Um homem veio aqui no templo, outro dia, ou no lugar, e disse. O irmão começou a lhe dar um cartão lá embaixo e ele estava rindo. Alguns ministros estavam me falando sobre isso. Ele disse, eu venho para obter a minha fortuna. Não quero um cartãozinho de oração, eu quero uma fortuna. Que coisa. Eles achavam que João estava enfeitiçado. Estava enfeitiçado a gordura. É isso mesmo? Enfeitiçando a gordura. Muito bem. Não era João enfeitiçando a gordura, era o Espírito Santo que o tinha ligado. A gordura não poderia queimá-lo. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Aleluia. Que coisa. Que Ele ajude a nossa fé para esse tempo presente em que nós estamos vivendo. Quando você tiver uma necessidade, você pode mandar um zap mesmo, dizer, fulano, estou numa necessidade, precisando disso, assim, ore por mim. E o irmão vai responder e orar por você e você vai receber a bênção. Eu creio que nós estamos caminhando justamente para esta hora. Só mais um pouquinho já vamos concluir. Aqueles rapazes hebreus creram na palavra de Deus. E eles disseram, Deus é capaz de nos libertar da fornalha ardente. E mesmo que não, nós não curvaremos a sua imagem. Se pudéssemos obter alguns sadraques neste edifício. Disse, não vejo diferença em você. Foi até lá e alguém orou por ele. Não vejo diferença. Olha, se eu pudesse obter alguns sadraques nesse edifício. Disse, não vejo diferença em você. Foi até lá e alguém orou por você, não vejo diferença. Você pode dizer o que quiser, mas não estou me curvando à sua incredulidade. Amém. Isso é um incrédulo, né? Dizendo que tal coisa não existe. Eu fui lá, recebi oração, fiquei do mesmo jeito. O profeta está dizendo, você pode dizer o que quiser, é a resposta do cristão. Mas eu não estou me curvando à sua incredulidade. Estou tomando Deus em sua palavra. Isso mesmo, Deus em sua palavra. Amém. Agora vamos observar esta cena. Sendo que a iniciamos apenas um momento, Deus nos ajude por um minuto agora para vermos Deus como Ele recompensará. Nós afastamos do assunto apenas por um segundo. Eu posso ver amanhã chegar. Vamos dramatizar isso por um momento. Eu posso ver a fornalha. Os céus parecem negros e vermelhos. Aquele forno estava ardendo. Eu posso ver o rei Nabucodonosor no seu trono. Disse, vamos queimar aquele monte de santos roladores por aí e parar todo esse barulho. Volte para lá. Estamos cansados de tudo isso por aqui, de qualquer maneira. Correto? Posso vê-lo se preparando agora para aquecerem a fornalha. Trazem Sadraque, Misaque e Abednego e amarrem as mãos deles atrás. 3 homens com lanças longas começaram a marchar para cima deles, onde subiram para o topo da cúpula para descerem.
Ora, você não acha que quando você toma Cristo como seu Salvador, como seu curador, o diabo não vai causar calor em você? Meu Deus, você não acha que quando você toma Cristo como seu Salvador, como seu curador, o diabo não vai causar calor em você? Ele com certeza vai, sim, Senhor, apenas observe. Lembre-se, eu tenho advertido a cada um de vocês, dentro de 72 horas, o que aconteceria. A Bíblia dizia: quando o espírito imundo sai de um homem, ele caminha em lugares áridos e depois volta novamente. Isso mesmo. Melhor, é isso mesmo? Com outros 7 demônios piores do que ele era. Cuidado, que o bom homem da casa esteja ali com fé, mandando-o embora, dizendo que ele não pode vir. Recuse a vê-lo, ou qualquer outra coisa. Fique exatamente com isso. E observem o espaço branco na fita. Eles começaram a marcha da morte subindo para lá. Eles iam queimar aqueles 3 crentes em Deus, que confiam na palavra de Deus. Eles estão indo para serem queimados. Eles andam, vocês sabem, eu posso ouvir Sadraque dizer a Mesaque: você tem certeza que todos estão orando? Eu posso ouvi-lo dizer: sim, eu consegui a vitória. Vamos em frente. Amém. É assim que se faz. Marcharam um pouco mais adiante. Continuaram. Eles chegaram quase lá. Começaram a desmaiar. Eu posso ouvi-lo dizer: tudo bem, você está pronto agora? Sim, estamos prontos. Aqueles companheiros empurrando-os, mantendo as cabeças voltadas, se levantam. Só mais um passo e lá vão eles. Eles vão para a fornalha ardente para serem consumidos. Ora, os homens que estavam de pé atrás deles morreram pelo calor intenso. O comprimento de uma lança, provavelmente metade daquela viga ou mais, atrás deles morreu, mostrando que eles estavam distante, empurrando eles para o fogo, né? Isso mostra que Deus estava exatamente com eles na marcha. Ele estará com você a partir desta noite, quando você o tomar. Apenas permaneça em sua palavra e creia que Ele está em sua palavra e em seu Filho. Amém. Vamos parar aqui. Amados, conhecemos bem a história, não é? De Sadraque, Mesaque e Abednego. Conhecemos que eles eram 4 lá na Babilônia, né? Juntamente com Daniel. Mas, apesar de estar em terra distante, fora de suas próprias pátrias, mas propuseram em si não se contaminarem com as iguarias do rei. Nós estamos aqui neste mundo, mas como Jesus disse, eles estão no mundo, mas não são do mundo. E eu oro, Pai, para que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Amém. Irmão Brana fala daquele escravo. Naquele tempo que os compradores, mercadores passavam comprando escravo,
chegou numa fazenda para comprá-los e ele observou, eu imagino, como se fosse para comprar uma boiada, né? Ou um grupo de animais, então escolhe os mais bonitos, os mais robustos, né? Irmão Branham não era fazendeiro não, mas ele tinha as experiências dadas pelo próprio Criador, né? Diz, quando você vai comprar uma novilha, você não olhe na formosura da gordura dela, não, viu? Se você quer comprar uma boa mãe, você olhe no olho dela. Se ela tem aquele olho calmo, sereno, vai ser uma boa mãe, pode comprá-la. Mas se ela tem o olho meio regalado assim, meio estalado, assanhado, olha, ela vai matar a sua cria. Seu profeta ensinando isso na mensagem, escolhendo uma noiva, né? Então, o comprador olhou aquele grupo de escravos trabalhando, mas tinha um que se destacava. Falou, eu quero comprar aquele lá. Aí o fazendeiro disse, não, aquele não está à venda. Mas você trata dele de uma maneira especial? Não, ele come lá em cima na galeria juntamente com os demais. Mas o que ele tem que ele é diferente dos outros? Qual é o problema com ele? Aí o fazendeiro disse, eu por muito tempo quis saber porque ele era diferente. Ele não precisa ser empurrado, ele não precisa ser chicoteado, ele não precisa ser disciplinado todos os dias como os demais. Levá-los para o tronco e, dar-lhes umas boas correadas nas costas, depois passar uma salmoura, era o castigo, né? Meu Deus. Meu Deus. Abraão Lincoln via aquilo e dizia, um dia eu vou libertá-los. Ele derramou o seu sangue, mas ele os libertou. O Senhor Jesus Cristo nos libertou também da escravidão, do pecado. Muito bem, então aí o fazendeiro falou, não, eu quis saber disso por muito tempo. Mas finalmente fiquei sabendo, sabe qual é a diferença? É que ele sendo escravo aqui, mas ele vive como um filho do rei. Porque lá na sua pátria, o seu pai é o rei da tribo. Então aqui distante ele vive como um filho do rei. Devemos ser assim, devemos ser assim, somos filhos do rei. Devemos mostrar para esse mundo que somos crentes diferentes. Bondoso Deus, faça isso por nós, Pai. Precisamos de Ti agora, antes que seja tarde demais. Como Isaías disse, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Oh Deus, eu encomendo a Ti, Senhor, esta amada igreja que não é minha, é sua. Esse povo que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade. Eu quero vê-los no arrebatamento. Quero vê-los todos no rapto. Quero vê-los todos ali na ceia das bodas do Cordeiro, pela graça e a misericórdia do Senhor. Continue conosco, Pai. Precisamos de Ti. Não nos deixe fazer a vontade da carne, não nos deixe o inimigo se avantajar sobre nós. Quando deixamos de vir a um culto como este, estamos perdendo alguma coisa. A nossa alma está clamando, por certo. A nossa carne está se regozijando. Oh Deus, que hora, Senhor, estamos vivendo? Que dia, Senhor? Ser conosco, nós te pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, amém. Graças a Deus.